Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakavitamscha. Todas as glórias são sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol. Então, hoje esta está sendo a terceira aula, né, dessa série em que estamos falando do santo nome de Krishna. E essas aulas estão sendo assim, muito bem recebidas. Espero que vocês aproveitem, né, o entendimento do que significa esse cantar do santo nome de Krishna. E aliando-se a essa forma de entender o nome de Deus, é dito que por Krishna, no Bhagavad Gita, que nós só podemos compreender assim, Krishna como essa suprema personalidade, né, como essa pessoa absoluta. Só podemos entender ele unicamente através do serviço devocional. Krishna está explicando. E então aqui fazendo uma comparação, como o santo nome de Krishna não é diferente da pessoa suprema em termos absolutos, né? Quando nós estamos assim engajados, né, em serviço devocional ou fazendo atividades para satisfazer o Senhor Krishna, então a potência desse santo nome igualmente passa a ser compreendida pelo devoto que está, né, entonando esse verbo, esse som. Então, quando a pessoa tem essa plena consciência do Senhor Supremo, né, através do serviço e da devoção, ela pode entrar no reino de Deus. Entende? Quando nós temos essa compreensão de Krishna, ele não é diferente do seu reino. Todo o reino de Deus nada mais é do que a expansão da potência interna de Krishna. Então, quando você conhece Krishna, quando você conhece o centro da existência, né, porque Krishna é também Sat Chityananda Vigraha. Krishna é a personificação completa da existência. Tudo emana dele. Então, o reino de Deus, o reino transcendental, o reino da matéria, em última instância, está tudo sendo mantido, né, pela vibração de Krishna, que é chamada Brahman, né, que se manifesta no corpo de Krishna. Então, esse reino de Deus, onde está incluído tanto o reino material quanto o reino espiritual, é compreendido pela alma que se rendeu a Krishna em serviço e devoção. E mesmo aqui no mundo material, quando atingimos esse padrão de devoção pura, já podemos assim sentir a realização do reino espiritual. Vrindavana começa a se manifestar no seu coração. Então, por isso que se diz que quando a pessoa ela está vivendo em Krishna, ela é um centro manifestado de Vrindavana, porque Krishna está potencializando o coração dessa pessoa. Então tudo se torna o reino espiritual. Essa é uma compreensão mística, né, ou metafísica, se quisermos dizer assim, né, além da compreensão simplesmente intelectual, que você pode vibrar Krishna e o reino de Krishna, mesmo estando aqui nesse mundo material. E quando se abandona esse corpo, você volta para o mundo espiritual. Da mesma maneira, quando um devoto avançado está cantando assim, o santo nome de Deus, ele está expressando completamente naquela vibração o amor divino. Então, Krishna está explicando no Bhagavad Gita que se nós nos tornarmos conscientes dele, então, pela graça dele, nós vamos passar por todos os obstáculos da vida condicional. Krishna está nos dando essa garantia, né?
E essa consciência de Krishna a gente vai adquirindo através do cantar do santo nome dele. Esse santo nome ele vai acabar removendo todas aquelas ilusões, porque você vai se purificando ao cantar. Então não precisa lutar contra os obstáculos materiais, mas ao cantar, naturalmente, nós vamos transcendendo essa energia e vamos conseguir passar todos esses incômodos, né, dessa vida que é chamada condicionada, que é uma vida formatada, sem a presença completa de Deus no coração. Então Krishna também diz no Bhagavad Gita que, se entretanto nós não trabalharmos através dessa consciência, onde estamos vivendo em Krishna, mas se nós continuamos a rejeitar o nosso eu real, né, como parte integrante de Krishna, nesse sentido de existir nessa consciência, e se ficarmos agindo através do falso ego, que é o que exatamente cria a vida condicional, sem ouvir o que Krishna está falando no Bhagavad Gita, então nós estamos, assim, ele fala que nós estaremos perdidos. Você não consegue encontrar a razão da existência, nem compreender a sua conexão com Krishna, se você não agir conforme Krishna está explicando no Bhagavad Gita. Por isso se diz que o Bhagavad Gita é um manual para você aprender a sair desse mundo material e voltar para o mundo espiritual. E Krishna ele veio dar um exemplo de devoto, como o devoto deve agir nessa Kali Yuga, para conseguir essa mesma possibilidade de voltar ao mundo espiritual. Então, quando devemos estudar a vida do Senhor Chaitanya e entender que o processo espiritual que ele deixou foi cantar esse santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Se cantarmos o nome de Krishna constantemente, conseguiremos encontrar o parâmetro interno do nosso coração, onde Krishna ele vai se revelando na medida em que observa a nossa rendição, a nossa devoção e o nosso serviço. Então, através dessa plena consciência, Krishna vai se revelar. Senão, vai ser muito difícil assim compreender completamente o que é essa suprema personalidade de Deus. E por isso, as pessoas, não atingindo os pés de lótus de Krishna através do serviço devocional, acabam considerando essa outra possibilidade filosófica, vamos dizer assim, de que tudo é Brahman e que Krishna é um produto manifestado dessa energia imanifesta e que ele é simplesmente uma pessoa igual, né? Assim, é o Brahman manifestado nessa pessoa. Então Krishna explica no Bhagavad Gita que não é assim. Para compreender essa pessoa absoluta, você tem que purificar a sua energia através desse processo espiritual de cantar o santo nome, e nesse estado purificado de serviço e de devoção, Krishna sabe que ele pode começar a se revelar para a pessoa, né? Para outra, para a gente, suas partes integrantes. Então, Krishna ele está dizendo no Bhagavad Gita exatamente isso tudo aqui que a gente está falando sobre o santo nome, sobre a sua posição última como uma pessoa absoluta, sobre como ele vem a esse mundo transmitir a mensagem divina, a sua morada, o que é esse mundo material, todos os conceitos filosóficos que só o próprio Krishna, em sua autoridade, poderia dar, né? Krishna está explicando no Bhagavad Gita que se uma pessoa, se uma alma que entendeu isso e se rendeu a ele, se ela explica este segredo, né, supremo aos devotos, né, ele diz também que este conhecimento confidencial nem assim pode ser explicado para as pessoas que não são austeras, nem devotadas, nem ocupadas em serviço devocional, nem para uma pessoa que inveja Krishna. Porque se você for explicar para
as outras pessoas que não estão nesse estado já de conexão amorosa com Deus, elas não vão entender. Não vão entender. Na verdade, elas vão ofender. Vão rejeitar a posição de Krishna e ainda vão criar outras concepções mentais de Deus, além daquelas que ele está revelando no Bhagavad Gita. Então Krishna fala que quem explica esse segredo supremo do Bhagavad Gita, principalmente aos devotos, aquelas pessoas que já se renderam a Krishna, aceitaram que ele é Deus, a pessoa suprema, que o serviço devocional dessa pessoa que está explicando já assim, está garantido. Krishna garante no coração, assim, com muito carinho, a pessoa que está falando sobre ele, né? Que está participando ativamente no processo de Sri Krishna Sankirtana, né? Falar, ouvir, cantar. E Krishna diz que ele considera tanto a alma que está fazendo esse serviço de expandir a mensagem dele para a humanidade, que ele fala que no final essa pessoa vai retornar para ele. E no Bhagavad Gita, Krishna está falando que não há servo mais querido para ele do que aquele que explica esse segredo. E que jamais haverá uma pessoa mais querida para ele. Esse segredo, ele é um segredo até o momento em que, né, você não está rendido a Krishna. Esse segredo ele é revelado pela conexão de Deus no seu coração. Não apenas o segredo do conhecimento, porque o segredo já está revelado aí no Bhagavad Gita. Como ele exatamente como Krishna explica. Porém também há um segredo místico do coração, onde você entra em contato com Krishna no seu íntimo, e esse segredo, esse mistério que você quer tanto encontrar, né, em relação a Deus, sentir a presença de Deus, ele é revelado. Porque Krishna vai considerar muito essa alma que está se esforçando para, vamos dizer assim, iluminar as pessoas aqui em Kali Yuga. E ao mesmo tempo Krishna fala assim, não fala sobre o processo espiritual para as pessoas que não estão interessadas, que não são austeras, não estão com vontade de praticar a vida espiritual, não está afim de se devotar a algo superior, né? Não se ocupa também, não quer se ocupar em serviço devocional, ela quer viver a vida material dela, e simplesmente com uma curiosidade aleatória, ou se ela foi no templo, ela vai perguntar algo sobre Krishna, às vezes até numa forma irônica, né? Então, assim, o santo nome e o conhecimento de Krishna deve ser dado aos devotos. Eu vejo que, por muitos anos, assim, às vezes eu tentando explicar a consciência divina de Krishna para as pessoas, e as pessoas, assim, tanto tempo perdido, e então você realiza assim, então eu vou ficar aqui na área onde tem as pessoas mais ideais para passar esse conhecimento, e você passa o conhecimento assim, geral para todo mundo, e espera que alguém realmente se renda a Krishna e se aproxime de você, né, se você tiver o conhecimento, e você passa para ela. Então, deixa seguir. Em alguma vida ela vai ter que se aproximar de Deus, né? Então Krishna está falando que há pessoas que são invejosas, né? O invejoso não está afim de se aproximar e de se render de Krishna. O invejoso ele está afim de ser Krishna. Por isso que se cria essas filosofias onde eu sou Deus, eu sou um com tudo, né, que tudo é a mesma coisa, e cria essa, assim, como se Krishna e a alma fosse a mesma coisa no sentido total. E Krishna explica que não é assim, que nós somos suas partes energéticas, né, integrantes, e que ele é o centro da energia, né, o centro dessa energia, ele que está emanando tudo. Então, a entidade viva, aquilo que nós somos, em sua posição original, é espírito puro, né? Nós somos exatamente como uma partícula atômica do Espírito Supremo. A entidade viva condicionada,
Entretanto, é diferente da energia material, porque ela é chamada energia marginal do Senhor. Ela está à margem, né? Ela tende a estar assim, em contato tanto com a energia material quanto com a energia espiritual. É uma manifestação de Krishna. Ele manifesta a matéria, energia material, energia espiritual, e a energia que se relaciona com as duas energias que somos nós. Então, a entidade viva está situada assim, entre as duas energias do Senhor. Por isso que nós somos chamados de a energia que está à margem, né? Dá-se, no exemplo do Bhagavatam, dá o exemplo que ali pertinho da onde estão as ondas do mar, ao mesmo tempo, a areia está na água e ao mesmo tempo está fora. Essa é a nossa posição. E aqui nesse mundo material, enquanto estivermos encarnados, Krishna vem, ele passa o conhecimento e deixa que a gente escolha pelo livre-arbítrio, né? Pelo amor, a escolher Krishna. Então, porque nós pertencemos a essa energia superior do Senhor, né? Que é superior à matéria, que não é uma energia consciente, nós temos essa partícula de independência. Krishna é 100% independente, mas porque nós somos partes de Krishna, nós também temos essa independência de escolher como queremos viver, marginalmente falando assim, ou na material ou na energia espiritual. Isso tudo é explicado nas escrituras, né? Então, através do uso apropriado dessa independência que temos, nós vamos ficar sob a ordem direta de Krishna, né? Temos que usar apropriadamente o nosso livre-arbítrio dentro do conhecimento transcendental, daquilo que Krishna revelou, para executarmos a ordem de Krishna. Senão, vamos ficar sendo manipulados pelos modos materiais da natureza. Escravos inconscientes, né, de Maya, da ilusão. Então, esse segredo aqui, por exemplo, só isso aqui que eu falei, de entendermos a nossa posição como energia marginal, já é um conhecimento, né, assim, fabuloso. Tira qualquer dúvida. Então, quando nós nos rendemos a essa ordem direta de Krishna, nós vamos alcançar a nossa condição normal como partes integrantes de Krishna e vamos nos situar na potência de prazer divino. Todos nós estamos buscando esse prazer transcendental e isso é possível quando dentro do nosso livre-arbítrio, baseado no conhecimento de Krishna, nós nos rendemos em serviço e devoção aos pés de lótus de Krishna. Mas as pessoas, elas, como Krishna explica, mesmo quando você passa todo o conhecimento para elas, há um tipo de inveja. O falso ego, ele tem medo de morrer, assim, entre aspas. O falso ego tem uma atividade implícita por ele mesmo, essa energia falso ego, né? Tem uma energia que ele não quer se dissolver, ele tem medo. Porém, o espírito, quando está conectado com Krishna, consegue sim, completamente relevar o falso ego para um segundo plano. Então, o falso ego, o espírito entende que o falso ego não vai ter prazer aqui nesse mundo material. A mente, né? O falso ego é a mente misturada com o espírito, assim, se identificando com o corpo material. E aí o espírito, em completa ilusão, começa a buscar prazer nessa atmosfera mais densa aqui, que nada mais é do que uma projeção da mente. Tudo aqui é mente, não é questão de ser material, assim, físico, tudo é a mente. Então nos afastamos dessa potência real de prazer, potência de Krishna. Os devotos de Krishna vivem protegidos por Krishna em sua potência interna. Né? A potência marginal está refugiada na potência interna e não está escrava da potência externa. Então tudo que nós temos que fazer é nos render a Krishna assim, imediatamente nessa forma de vida humana que pode assim morrer a qualquer momento, né?
qualquer momento, nessa Kali Yuga, assim, há perigo a cada passo, teremos que abandonar o nosso invólucro material e sair aqui das condições ilusórias que achamos que é a realidade de tudo. E a ideia de Krishna é para que acordemos, né? Acordemos, assim, despertemos para quem é Deus, quem somos nós. E após o abandono desse corpo material, que pode ser hoje mesmo, possamos voltar para o reino de Deus. Então Krishna fala, você nunca vai estar perdido aqui nesse mundo material, mesmo tendo todos os obstáculos da vida condicional, porque por minha graça você vai se tornar cada vez mais consciente de mim. Krishna está falando isso. Então, como ficamos assim, mais conscientes de Krishna nesse mundo material? Então ele veio como Chaitanya Mahaprabhu e falou assim, o processo mais fácil é se você está cantando o meu santo nome, assim, né? Não de forma mecânica, como falamos na aula passada, mas simplesmente lembrando de Krishna assim, o tempo todo. Isso vai passar a te dar tanto prazer, se você realmente, sinceramente se render a Krishna, você vai sentir tanto prazer que você não vai querer sair mais dessa posição. Além do que, todas as outras condições, né, ditas materiais que antigamente você poderia estar buscando para ter prazer, já não vão ter mais esse gostinho que você tinha antes, porque você se iluminou. Então tudo isso é uma ciência maravilhosa, né? Que não é mais um segredo, é uma experimentação real. As coisas são só secretas enquanto não temos conhecimento dessa coisa. Então, por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, lá no capítulo 9, que esse conhecimento que eu estou passando é o segredo assim, mais confidencial, é o conhecimento mais secreto. Tudo que você quis saber sobre sua realidade encarnada aqui dentro desse mundo material está contido aqui no Bhagavad Gita. E Prabhupada diz que o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, porque Krishna está falando ali diretamente essa sabedoria. Krishna, ele nunca nos deixa sem o conhecimento da realidade que somos, da realidade que ele é, da realidade do mundo espiritual. Então temos que seguir a autoridade escritural falada por Krishna, mas principalmente, né, desenvolver a nossa devoção e serviço por Krishna, e nesse amor que é manifestado através dessa devoção e serviço, nós vamos ter algo até superior, né? Bhakti Yoga, a revelação interna desse conhecimento. Então Krishna começa a se manifestar para todas aquelas almas que realmente estão dedicando a sua energia, né? O seu tempo, né? Fazendo esse sacrifício diário para não aceitar mais ficar eu quero ficar mais vidas aqui nesse mundo material, tentando ser mais, ganhar mais, sair desse falso ego. Então temos que viver nessa nossa posição original como espíritos puros. É dessa maneira que a nossa vida espiritual aqui dentro de formas materiais se torna, né, um sucesso. É através da adoração do Senhor, né? Através da adoração do Senhor, que é a fonte de todos os seres vivos. Imagina, Krishna é a fonte, é a sua fonte. Então você tem que adorar a sua fonte, você não tem que adorar time de futebol, qualquer outra coisa assim. Você tem que adorar a fonte da sua existência. Isso que Krishna está nos pedindo no Bhagavad Gita. Nem está nos obrigando, imagina, né? Nem está nos obrigando. Então nós temos que adorar aquele que é a vida da nossa vida, entendendo que Krishna é todo penetrante, né? Se estamos adorando algo além de Krishna, estamos adorando Krishna indiretamente. Então Krishna no Bhagavad Gita pede para que adoremos ele de uma forma direta, entendendo que tudo aquilo que nós possamos gostar ou amar nesse mundo material, né, de uma forma assim, ilusória, nada mais é do que a representação da energia dele. Ele é todo penetrante, né? Por isso que é Vishnu. Vishnu quer dizer isso, que Deus é onipenetrante. Tudo é mantido existencialmente
pela presença de Vishnu, mesmo os átomos, né? Desde os átomos até todos os universos assim são mantidos por Krishna, né? E feitos em realidade pela nossa cocriação com Ele dentro da nossa mente. Se entendemos isso, entendemos o quebra-cabeça é montado imediatamente. Então, no Bhagavad Gita é dito que o homem ele só pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. Todos nós temos uma qualidade, né, dada por Krishna em especial para manifestar por aqui. Então, o dever também, nesse sentido de que devemos praticar o processo espiritual. Né? Dever de cantar o santo nome de Krishna fará com que estejamos cumprindo realmente o objetivo da forma humana de vida, já que esse é o processo de Kali Yuga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante, 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 e você vai alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. E também no dever natural, social, assim como Arjuna era um guerreiro e queria se tornar um brahmana, e Krishna fala, não, ao me servir você sinta qual é a sua posição, se você é uma pessoa mais intelectual, se você é uma pessoa mais, né, administrativa, ou mais comerciante, ou mais shudra, assim, não importa, importa que você se situa em seu dever e também pratica o dever espiritual, com certeza você vai alcançar a perfeição na execução de suas atividades. É isso que Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Faça as coisas, mas não se esqueça, não se esqueça de mim. Assim, Krishna explicando, né? Inclusive, eu tenho visto, assim, nessa filosofia, a gente tem que dar uma olhada às vezes assim também no que está rolando, negócio de nova era, né? Mestres ascensos. E quando a gente vê a linguagem desses seres da hierarquia assim, superior que está administrando o nosso planeta, muitas vezes vemos a referência a Deus como a fonte. Então assim, temos que ir para a fonte. Só que Krishna aqui está explicando que ele é a fonte. Então, um degrau a mais do que simplesmente o que esses seres de luz, né, estão falando. Krishna no Bhagavad Gita também explica que nem os semideuses, nem os maiores sábios do universo podem compreender ele como essa pessoa suprema, e mais raro ainda do que compreender Krishna como a pessoa suprema é a pessoa que se rende a ele. Krishna explica no Bhagavad Gita. E muitas pessoas podem atingir assim, a perfeição mística, a perfeição de sabedoria, mas as pessoas que realmente se rendem a ele de todo o coração, com amor, né, com sinceridade, essa alma é assim, muito rara. Fala, Bahunangi Amanantegi Nanavamam Prapadyate Vasudevaha Sarvam Samahatma Sudulabaha. Samahatma Sudulabaha. Tal grande alma, assim, é muito rara, muito, raríssima. Então, se você está se rendendo a Krishna ainda no começo, entenda que Krishna, como a gente falou aqui, logo aqui no começo, assim, Krishna ele vai ficar muito feliz. Ele vai considerar que você é muito querido para ele, porque você escolheu os pés de lótus dele em vez de outras concepções dele, né? Vamos dizer assim. E se você está pregando sobre Krishna, rendido a Krishna, então Krishna está falando que você assim, jamais vai haver uma alma mais querida para Krishna. E ao mesmo tempo, Krishna é totalmente imparcial, assim como o sol, né? Está sempre brilhando para todo mundo, mas se você tem uma relação mais íntima com o sol, você vai ter mais, vamos dizer assim, vantagens espirituais, porque você está se conectando com essa fonte revelada, Krishna. Então, aqui, hoje, apesar dessa aula que ser para o Santo Nome, eu senti vontade de colocar, né, esses assuntos assim,
não assim como algo separado do objetivo que é falar do Santo Nome, mas para as pessoas se entusiasmarem a cantar o Santo Nome de Krishna. Porque através desse cantar nós vamos atingir o verdadeiro lar eterno da alma. Entende? Então, assim, Krishna também, ele está dizendo que existem, né, 3 portões que conduzem ao inferno. Devemos entender que esse inferno significa a nossa consciência. O inferno não é um lugar... Tem lugares que são reflexo da mente consciente, né, da mente, quando o espírito desencarna, né, isso tudo é descrito no Srimad Bhagavatam, né, no canto 5. Mas Krishna fala assim, sobre o inferno interno. O que é o inferno? Né? O inferno significa simplesmente que você não está vivendo na consciência de Krishna. Mesmo as pessoas que têm todos os confortos materiais, ou têm bom karma, vamos dizer assim, se elas não estão conscientes de Krishna, a vida delas é como a vida infernal. O inferno é um lugar onde ninguém está pensando em Krishna. Existem planetas infernais assim, muito superiores em tecnologia, tudo isso é descrito no Bhagavatam. Conforto de vida material, tudo isso nos planetas inferiores, né? Depois tem os planetas que é planetas de purificação, assim, que a barra é pesada mesmo. Mas tudo é temporário. Mas para que passar por isso, né, na nossa mente, se nós podemos nos render a Krishna? Então, paraíso significa que estamos conectados com Krishna. Inferno significa que não queremos saber de Krishna. Queremos apenas adorar o nosso falso ego. Entende? Então Krishna fala que tem 3 portões que conduzem ao inferno, que é a luxúria, a ira e a cobiça. A luxúria é esse desejo que nós temos de ter prazer nas coisas materiais. Qualquer coisa que você tiver prazer de explorar o mundo, né? Desconsiderar as pessoas, assim, você quer se tornar o melhor, o mais competitivo, o mais elogiado. Então isso é muito perigoso, Krishna diz, essa luxúria, gozar o mundo material e esquecer assim, completamente dele. Isso é infernal, Krishna fala, né? Infernal. Depois também a cobiça. Krishna fala assim, cobiçar tudo, querer mesmo explorar o mundo, atingir altos postos, status, poder, conhecimento, o cara querer ser reconhecido como um líder, né, seja espiritual, religioso, o cara querer ser um guru, o cara querer ser isso, ser aquilo. Assim, Krishna explica que cobiçar uma posição nesse teatro material vai conduzir a alma ao inferno. Por isso que Krishna fala, pensa só em mim, renda-se a mim, esquece essa história toda e faça o melhor que você puder fazer nesse mundo, além do que Krishna explica que ele está controlando tudo e que se você se render a ele, ele vai te trazer o que te falta e vai manter o que você tem. Nós temos que ter essa fé, Krishna pede, né? Confiança. Então Krishna está explicando que todas as pessoas que têm sã consciência devem abandonar estas coisas. Eu não falei também sobre a ira, né? A ira significa que você não está conseguindo desfrutar da vida material e você não está conseguindo explorar a vida material. A sua luxúria e cobiça estão existindo obstáculos na sua vida material e você não está conseguindo, né? Você está fazendo aquele esforço para desfrutar, aquele esforço para explorar, mas está difícil, aí vem a ira. A ira, Krishna fala, a ira é o modo da ignorância, é a contaminação completa de nossa mente. E através dessa ira, Krishna explica, né, no Bhagavad Gita, que você cai no abismo da vida material. Aí você começa a fazer milhões de coisas assim totalmente erradas, karmicamente vão te trazer muitos problemas. Então Krishna fala, abandona imediatamente esse desejo de desfrutar, de explorar e de condenar o mundo, porque você não está conseguindo ser aquilo
que você quer materialmente. Renda-se a mim, deixa que eu guie a sua vida. Eu te prometo que eu vou te proteger. Krishna explica isso na Bhagavad Gita, porque ele fala, você é uma alma muito rara, agora eu não quero mais te perder. Tenha essa consciência, né? Confiança completa, qual é o problema? Se você confia assim, se você confia num piloto de avião, por exemplo, que vai te levar de um lugar para outro, assim, você nem conhece o piloto e tal, mas, né? Então temos que confiar em Deus também. A vida é isso, nós estamos indo daqui, do mundo material, pegando o avião transcendental para o mundo espiritual, e Krishna, ele é o piloto, dentro do seu coração. Assim como Krishna era o quadrigário de Arjuna, ele estava conduzindo a carruagem de Arjuna e falando assim, não se preocupe, Arjuna, você já venceu a guerra, você só vai ter o mérito por causa disso. Essa é a nossa posição. Mesmo Krishna dando todas as garantias, as pessoas assim estão muito, né, hesitando. Esse medo é terrível. É terrível esse medo. Então temos que ser assim, conscientes mesmo, né? Essa sabedoria tem que te dar consciência. Você tem que seguir com força na sua vida. Porque se você não abandonar a luxúria, a ira e a cobiça, nesse sentido mais ampliado de entendimento, Krishna explica que tudo isso vai conduzir à degradação da alma. Não a evolução, a degradação. Você vai começar a ser escravo, né, do falso ego e fazer o que ele quiser, o que os modos da natureza quiserem fazer com você, vai fazer, e o sofrimento, a miséria, tudo vai aumentar de tal maneira que, né, chega-se às vezes até o ponto da depressão e do suicídio, que está acontecendo muito no mundo atual. Lógico que as estatísticas ocultam, né, a quantidade de gente que está criando uma realidade tão miserável para ela mesma, porque a realidade do falso ego é muito assim, sofrível, triste, cheia de lamentação, de ansiedade, em vez da pessoa simplesmente colocar a sua existência nas mãos de Krishna, entender que esse mundo material não é um lugar para ela desfrutar nada, nem assim, cobiçar nada, nem ficar com raiva de nada, né? Irado com nada, assim. Tem que colocar tudo na mão de Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu falava lá no terceiro verso do Shikshastaka, né? Tem que ser humilde, tolera tudo, né? Não assim, tolerar, ser um cara passivo na mão de todo mundo, assim, não, tolera entendendo o que é esse mundo material, né? E tenha respeito pelas pessoas. Se elas não estão desejosas de seguir o caminho espiritual, se elas não querem cantar o santo nome de Krishna, se elas não querem aceitar a sabedoria de Deus, se elas estão assim, inventando, imaginando coisas em relação a Krishna, assim, respeita. Às vezes elas não estão ainda no nível de consciência nessa vida para abordar essa sabedoria de Krishna e se render realmente aos seus pés de lótus. Então, é muito fácil sentir quando você está evoluindo, quando você vê que o seu padrão de serviço devocional está ficando mais constante, você está falando mais de Krishna, você está cantando mais o santo nome, sua vida toda material está sendo moldada para a execução do dever da alma. E isso que vai provar, né, que você está alcançando essa perfeição que Krishna diz no Bhagavad Gita. Prabhupada dava exemplo muito bom, assim, que se você está com fome e você come, imediatamente você vai saber que você matou sua fome. Ninguém precisa falar, nem você precisa falar nada para ninguém, porque é um ato normal. Comeu, passou a fome. Da mesma forma, Krishna está falando aqui, você se rendeu, passou o sofrimento, né, a miséria. Mas eu estou falando aqui em se render mesmo, não é ficar, eu sou rendido a Krishna, canto o santo nome, mas internamente não tem nenhum sentimento, não tem nada, assim. Tem que se render mesmo. Eu quero, realmente, agora eu estou assim, muito interessado em ter um padrão espiritual interno para retornar para o mundo espiritual. Eu entendi que aqui essa natureza material não é assim, adequada. Então Krishna vem assim, várias vezes
fala o conhecimento espiritual, né? Coloca a sabedoria. E aí ele fala no Gita também que com o tempo essa sabedoria vai sendo deturpada, vai sendo manipulada pelas trevas, né? Que vivem da cobiça e da luxúria pela humanidade, né? Tem seres assim que vivem no seu padrão próprio de falso ego. Então, dentro da política, da religião, né, das várias áreas sociais, eles simplesmente existem para cobiçar e desfrutar. E quando aparece uma pessoa assim como, né, um Prabhupada, um Jesus Cristo, um devoto assim que está falando algo diferente do padrão que é estabelecido dentro da manipulação, da Matrix, né, como a gente fala, eles ficam assim muito irados. Eles não aceitam, né? Eles falam assim, não, esse cara aí vai tá subindo um degrau além do que deve, da dita, entre aspas, normalidade. Mas nós estamos agora numa era em que realmente temos que falar isso, porque independente das trevas acharem bom ou ruim alguma coisa, o ponto é que a luz vai ser estabelecida aqui nesse planeta Terra, que está ascensionando para a quinta dimensão, e se nós cantarmos o santo nome assim, com muita devoção, com certeza estaremos sendo potências, né, humanas, assim, dínamos para agilizar a velocidade da entrada dessa luz aqui no planeta Terra. Então acho que nessa aula aqui de hoje já me estendi um pouco a mais, né? Porém, temos que sempre lembrar aquilo que estávamos falando no começo, que nós só podemos compreender Krishna, né, como a suprema personalidade de Deus, através do serviço devocional. E Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu, ele veio como um devoto. O devoto é aquele que pratica o serviço devocional. O que é o serviço devocional? São atividades que estão em harmonia com a espiritualidade. São atividades que visam a satisfazer o desejo de Krishna pelo nosso próprio benefício. Porque Krishna é amor puro, é bondade pura, e ele só quer o bem, e ele está aqui agora em nosso coração. Então vamos nos voltar um pouco mais para o nosso interno, e vamos deixar Krishna agir mais na nossa vida. Vamos viver mais no agora, dia após dia, em Deus, e deixar que Ele traga as coisas que estamos precisando, e tire da nossa vida as pessoas, as situações, as coisas materiais que estão às vezes assim atrapalhando, né? Krishna ele vai tirar todos os nossos apegos para que nós entendamos que o apego a ele é que é o único apego real. E se nós nessa era de Kali Yuga pudermos nos apegar realmente ao cantar do santo nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, essa vai ser a perfeição. Essa vai ser a perfeição, porque essa vibração é a presença atual, manifesta de Krishna aqui no planeta material. É a manifestação misericordiosa de Krishna. Imagina, misericórdia de Krishna está presente. E você com essa forma humana de vida, por favor, aproprie-se desse santo nome que o próprio Krishna deixou aqui, muito bem explicado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era a encarnação da misericórdia de Krishna, né? A encarnação mais magnânima. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna Namaha. Encarnação revelada diretamente assim, só Rupa Goswami, só os devotos assim, puros mesmo podiam reconhecer Krishna se disfarçando de Chaitanya Mahaprabhu. Isso tudo foi passado para nós. Conhecimento, sabedoria, tudo aí, tudo passado, né? Mas isso tudo não adianta se você não se render a Krishna, viver em serviço e devoção e realizar no seu coração essa verdade que está além de religião, filosofias e tudo aquilo que vem da imaginação, da especulação, né, intelectual das pessoas. Então seja simples, tenha pensamentos elevados, realize Krishna, adore Krishna, né? Adore Krishna, porque ele fala, porque Krishna já nos adora infinitamente, e isso é o amor, né? Amemos Krishna e automaticamente amaremos tudo, e nossa vida será
realmente feliz, né? Bem-aventurada, mesmo nós estando aqui nesse mundo material, que nada mais é do que Krishna, Vishnu, todo penetrante. Ok? Então, agradeço por vocês ouvirem mais essa aula. Nós vamos dar continuidade a outras, com certeza, porque esse tema é muito maravilhoso, né? Falar de Krishna, deixar que ele flua pela nossa voz aqui. E todas as glórias, então, são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna. Haribol.